Quando nós consideramos essa questão, e consideramos a questão da dívida, principalmente da dívida que foi realizada com a União, negócio, nós podemos facilmente concluir que a renegociação realizada foi um grande negócio para o governo federal. Poderiam chamar de um negócio da China, né? Antigamente se dizia os bons negócios, é um negócio da China. Por quê? Eu apontaria, entre outras questões também importantes, eu elencaria pelo menos 4 ganhos expressivos que o governo federal obteve com esse. O primeiro ganho expressivo do governo federal foi o de conseguir concluir a montagem de uma institucionalidade que lhe daria condições de exercer um controle hierárquico sobre as finanças dos governos subnacionais que aceitaram aquele acordo. Um controle hierárquico sobre as finanças dos governos através ou por meio do controle dos seus gastos, do controle dos seus níveis de endividamento, uma iniciativa que o governo federal vinha tentando já há alguns anos, mas que não havia conseguido. Com o acordo da dívida, ele conseguiu concluir a montagem dessa nova institucionalidade. A partir do acordo da dívida, e mais ainda da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, o governo federal passou a dispor de instrumentos e mecanismos para controlar o endividamento dos estados e controlar efetivamente os seus níveis de gastos. Este foi um ponto fundamental na montagem dessa nova institucionalidade. Um segundo ponto importante, que às vezes poucos atentam, que foi importante para o governo federal, que com o acordo da dívida, o governo federal, ao exigir que os estados e posteriormente os municípios que aderiram ao acordo reservassem no seu orçamento 13% de sua receita líquida real para o pagamento dos encargos da dívida, ele assegurou, por parte desses segmentos, a geração mínima estimada à época de 1% do PIB para a composição do superávit primário, o que seria essencial para o acordo que se estava fechando com o FMI à época, final de 98, concluído neste período, não é, que inicialmente estabeleceu metas fiscais de superávit primário de 2,6, que rapidamente cresceram e avançaram no tempo para algo próximo de 24%. Mas ao assegurar que os estados e os municípios economizassem recursos para efetuar o pagamento da receita líquida real, o governo federal garantiu a geração da meta, pelo menos parcialmente, a geração da meta do superávit primário que ele assumiria com o FMI naquele período. Ou seja, com acordo, estados e municípios passaram a ter o compromisso, a obrigação de economizar recursos para pagar esses encargos. Seria essencial para o cumprimento das metas fiscais. Um terceiro ponto, um terceiro ponto foi que, com o acordo, o governo federal ele conseguiu fazer avançar mais celeremente o processo de privatização dos bancos estaduais. O PROES foi criado em 1996, mas ele claudicou em relação aos objetivos do governo federal de retirar os bancos estaduais destes governos, porque eles eram considerados um canal importante, não é, de realização dos gastos excessivos destes governos em relação à sua capacidade financeira. Então, ao fechar as torneiras dos bancos estaduais, o governo federal cerceou
portanto, a alternativa que os governos estaduais tinham de recorrer aos seus bancos para poder financiar suas atividades de forma complementar. Então, iniciado esse processo em 96, o contrato da dívida foi ainda mais contundente de impedir os governos federais de continuarem utilizando seus bancos e fazendo avançar o processo de privatização. De quebra, o governo federal ainda passou a obter ganhos financeiros extraordinários, com a negociação realizada, porque os encargos da dívida foram muito elevados. Eu vou abordar essa questão. Principalmente para alguns estados que não conseguiram fazer o abatimento de 20% da dívida e para outros que não fizeram nenhum, caso principalmente do município de São Paulo, certo? Então o governo federal passou a ter ganhos financeiros. Agora, para os estados, esse acordo, e muito se chamou a atenção naquela época, foi péssimo. Ele aparentemente foi bom naquele contexto, naquela conjuntura, mas foi um acordo péssimo. Se mostrou rapidamente, altamente prejudicial para os governos subnacionais. Primeiro, e eu não vou entrar em juízo de valor, os estados perderam a autonomia com o contrato da dívida fechada com a União de poder utilizar a dívida, a contratação de dívida, como instrumento complementar de financiamento. Como instrumento complementar. E passaram a ter de financiar suas atividades apenas através das suas receitas. A dívida foi retirada das alternativas de que dispunham os governos subnacionais, que fecharam o acordo, o contrato da dívida, eles perderam essa alternativa. Com isso, perderam autonomia dentro da federação e passaram a ser mais altamente dependentes do poder central, da União. Ou seja, há uma desconstrução federativa que se acentua neste período com o enfraquecimento dos estados e também dos municípios. Um segundo ponto que o negócio não foi bom, foi o comprometimento que os estados passaram a ter, de reservar 13% de sua receita líquida real no orçamento para efetuar o pagamento dos encargos dessa dívida. Porque isso exigiu um ajuste orçamentário que levou ao sacrifício de várias políticas públicas. A sociedade teve de ser penalizada nesse processo. Então, nós ajustamos o orçamento, esses gastos dos encargos da dívida estabelecidos, determinados na dívida, no acordo, eles passam a ser sagrados, obrigatórios, e os governos têm de garantir que o orçamento comportará, ou pelo menos contará com esses recursos para efetuar o pagamento desses encargos. O que isso significa? Os gastos com o pagamento dos encargos da dívida, eles se tornaram mais sagrados que outros gastos que também são obrigatórios, com a saúde, com a educação. Porque desde que os estados e municípios não efetuassem o pagamento, o bloqueio das receitas, não só das receitas de transferência, mas também das próprias receitas, as receitas próprias dos governos, seria efetuado pela União. Em 99, nós lembramos aí da moratória mineira, o estado de Minas Gerais se tornou o estado mais adimplente do país, porque o governo federal bloqueava as receitas de transferência e as receitas próprias do estado, incluindo o ICMS e PVA. Então, esses 13% da receita ficaram extremamente garantidos no orçamento para o pagamento com a União. Mas o que é mais grave é que esses 13%
dados elevados encargos da dívida, eles eram e são totalmente insuficientes para poder cobri-los integralmente. Então sobra um resíduo expressivo de encargos, aí eu estou considerando a correção monetária, os juros e uma eventual amortização, tá certo? O serviço da dívida, sobra uma parte que termina sendo um resíduo que termina sendo diretamente incorporado ao estoque da dívida, que continua crescendo, não é? Numa trajetória às vezes preocupante e ampliando os encargos presentes e futuros. Um caroço que vai aumentando no tempo. Ou seja, amarra o orçamento, sacrifica políticas públicas e a dívida não consegue ser amortizada. Não é? Ser amortizada. Então, se nós considerarmos hoje, e há os que consideram, que o acordo da dívida com a União em 97, 98, nos anos turbulentos de 97, 98, porque passavam, não é, o Brasil, eles podem ter parecido favorável, ele pode ter parecido favorável para os governos subnacionais, porque o acordo os retirou de uma situação asfixiante financeiramente, porque os governos, de alguma maneira, estavam financiando, não é, suas necessidades de recursos e a rolagem da sua dívida no mercado financeiro, a taxa de juros estratosférica. Depois de passado esse período, os termos do acordo se revelaram altamente prejudiciais para os governos que fizeram ou que assinaram o acordo da dívida. Esse é o ponto que eu vou retomar. Agora, para a federação também foi, eu considerando o país como um Estado federativo. Para a federação foi um péssimo negócio também, porque houve enfraquecimento dos governos subnacionais e o poder central, não é, que passou integralmente a regular, dar as cartas e definir as próprias prioridades dos governos subnacionais em várias áreas, nas áreas da educação, da saúde, ou seja, houve um enfraquecimento financeiro muito forte dos governos subnacionais. E aí a federação, tal como a entendemos, ela não se sustenta. Tá certo? E eu me pergunto, antes de entrar numa discussão, essas mudanças, que na verdade elas vinham sendo escritas, não é? Desde meados da década de 90, algumas estavam contempladas na Constituição de 88, mas tiveram seu rumo modificado no início dos anos, da década de 90, onde que elas se inserem? Elas se inserem perfeitamente no novo paradigma teórico que passou e ganhou força e passou a ser predominante neste período, que é um paradigma teórico que diz o seguinte: olha, Estado e política fiscal não podem ser manejados como instrumentos de desenvolvimento, instrumentos de justiça fiscal, instrumentos de redistribuição. O Estado e política fiscal devem ser manejados para poder colaborar, não é, ou contribuir para aumentar a eficiência do mercado, através de uma série de mudanças. Então, o governo federal deve ser destituído, ou pelo menos abandonar, não é, as suas funções que predominou durante o Estado desenvolvimentista, operar como agente regulador, transferir para os governos subnacionais, muitas dessas atividades, mas esses têm de ter suas finanças controladas.